E quase que de repente era chegada a hora. Uma consequência natural de 3 anos e meio de dedicação a viajar pelos mares do mundo. Se colocavam nossa proa nada mais nada menos que o maior oceano do planeta e a mais longa travessia sem escalas das nossas vidas. Vocês estão prontos? Nos perguntavam. Tão prontos quanto jamais estaremos. Esta é uma resposta padrão, um tom de brincadeira entre os velejadores, mas ela diz muito. Às vésperas da partida, não há milagre a ser operado, e o trabalho de preparação já tem de estar concluído, ou tão concluído quanto possível. Como está pronto para algo que você nunca viveu? Essa pergunta nos assola em diferentes momentos da vida, geralmente momentos marcantes, importantes, decisivos. As 3.000 milhas entre Galápagos e Polinésia Francesa representavam uma barreira a ser transposta, que iria testar nossa capacidade como time, como velejadores, como gestores de um projeto, a qual viemos nos dedicando plenamente nos últimos anos. Carregávamos conosco certa bagagem de nossos anos no mar. Extensivas navegadas costeiras, travessia Brasil-Caribe, navegação entre ilhas, um furacão e muitas passagens mais ou menos longas até o Panamá. Longe de qualquer obsessão, tínhamos o Pacífico Sul estampado no fundo de nossos sonhos. E sempre foi claro para nós que a maneira como o caminho é trilhado indicaria se estávamos no caminho certo. Raramente nos apressamos, mas também não perdemos tempo. Gosto de brincar que eu tenho a bússola do Jack Sparrow, sempre apontando o caminho certo, e a Georgia tem o dom de saber o momento adequado. Numa mistura constante de ímpeto e hesitação, avançamos, sempre tratando o próximo porto como destino final, celebrando cada chegada e lamentando cada partida. Pegar máquinas! Partiu, Polinésia! Partiu, Polinésia! Que dia! Que dia! Chegou, pessoal! Tá pronto, capita? Estamos prontos e confiantes. Unforgettable na maior travessia, provavelmente a maior travessia que ele vai fazer. Num lindo sábado de sol na ilha de Santa Cruz, com o barco abastecido, burocracias cumpridas e tripulação empolgada, cabia a mim, o capitão, dar a ordem de subir a âncora e comandar o Unforgettable 3 rumo a semanas de navegação a fio. Racionalizo e tremo. Racionalizo e me tranquilizo. Tremo, pois sei que as outras 4 almas no barco depositam infinita confiança na minha capacidade de lhes levar em segurança até o outro lado do mundo. Sei também que o inesperado existe, que sou falho, que ainda estou aprendendo a navegar, e que o oceano, apesar de pacífico, representa a força maior deste planeta. Me tranquilizo, pois foi o povo polinésio que agora tem a honra de conviver, que há 2.000 anos fez as primeiras grandes viagens oceânicas no planeta Terra. E desde então, os chineses, os nórdicos, os europeus, incluindo os portugueses dos quais descendo, singraram o planeta em embarcações à vela. A decisão de vir ao Pacífico Sul foi pensada, repensada e repensada. A preparação se deu lenta e continuamente ao longo de um ano. Livros foram lidos, ideias discutidas, planos A, B e C traçados para as diversas situações. Mas claro, há sempre um tanto entregue a Deus. Dia 2 da travessia, agora são quase 3 da tarde. Todo mundo bem, eu e a Elisa estamos no turno. Agora entrou um ventinho bem bom, a gente está conseguindo velejar uns 7 nós. E ontem à noite foi super calma, a gente pegou uma calmaria no nosso turno que a gente teve que ligar o motor, infelizmente. As velas não tinha jeito de acertar, quando a gente olhou tava 2 nós de velocidade de vento. Dava pra ver as estrelas refletidas no mar, de tão calmo que tava, assim, um azeitão, assim, uma piscina. Tava lindo, só que, né, 0 velejo. E aí de manhã o vento começou a voltar e aí estamos conseguindo velejar agora, ainda bem. Agora sim tá ficando bom. A gente deve levar mais ou menos uns 2 dias até entrar nos Alísios. E aí sim, aí é só morro abaixo. Agora ainda é uma área meio de calmaria. A gente já não vê mais terra desde ontem. Logo que a gente saiu, acho que depois de umas horas a gente já perdeu a terra de vista. Então agora é só céu e mar. Entra no turno, entra o vento, é assim que funciona. Você tá saindo do turno, na verdade, agora, Tô entregando com vento. Entregando pra quem que eu tô entregando com vento? A dupla, né? A dupla sertaneja. Brisa leve
calmaria. Com grande sucesso. Qual que é o nosso sucesso? E o vento parou. Por que isso? Faz 4 turnos que é essas duas se juntarem e o vento completamente para e tem que ligar o motor e é justo na hora que eu tenho que descansar e dormir. Parece de propósito. Mas vamos ver se elas reescrevem a história delas agora nesse turno. Contrariando todas as expectativas da nossa dupla, acabou de entrar um vento de quase 10 nós. Só pra provar que é mentira. Já chegando. Só assim que dentro do nosso Tranquilizo-me ao pensar na tripulação. Se foram valentes o suficientes a se entregarem a essa jornada, não seria no apuro que lhes faltaria coragem ou disposição. Penso no mar e relaxo um pouco mais. Entidade essa que brindou os mais felizes momentos da minha vida, o tenho como um grande amigo. E não espero dele facilidades, mas tampouco espero muita sacanagem. E assim partimos. 3.000 milhas em contagem regressiva. Muitos me aconselharam e eu repetia para mim mesmo. Aproveite essa travessia. Será única e especial. Ainda que eu repita, não será mais a primeira vez. Com essa mentalidade e com muito foco na navegação, me ocupei na primeira semana. Bom dia. Hoje uma noite interessante. Foram 13 embarcações avistadas, sendo uma delas um veleiro, que está aqui ao nosso lado. E é sempre legal ver alguém no meio dessa imensidão. E também depois de uns dias nublados, o sol voltou a brilhar e nasceu lindão hoje. Vento bom, constante, barco andando bem. Perfeito. Que beleza. Nada a reclamar. Dando uma fofocada no vizinho aqui, pra saber o que ele tá fazendo. Vendo o arranjo de vela dele. Exatamente. Quase 48 horas que a gente entrou nos Alísios e o desempenho do barco está muito bom, média de 7 nós, que é o que a gente esperava e sem forçar muito, né? A gente tem a mestra risada o tempo inteiro, isso para se defender dos pirajás à noite, e durante o dia acabou também, o desempenho tá bom, não aderna tanto o barco, fica mais confortável para dormir, não força nada, né? Aí genoa toda aberta e é isso. É muito louco isso, porque por mais que eu desfrute da navegada e tal, normalmente eu quero chegar logo, né? Mas uma velejada desse tamanho tem que abstrair desse pensamento de chegar e aproveitar, né? Porque são 20 dias e quantas vezes na vida eu vou fazer uma navegada dessas? Então aí tu realmente consegue se entregar e passar a aproveitar os momentos e curtir aquilo ali. De verdade, primeiro que não tem quase nenhuma distração, a gente até pode ver um filme e tal, mas muitas vezes eu prefiro ficar olhando para o mar por horas a fio do que enfiar minha cabeça num filme. Aí distrai um pouco, leitura, fica aqui de papo com a rapaziada, mas o mundo é o barco, né? Nosso mundo é o barco, só o que existe é isso aqui. E a sensação de limpeza mental que traz isso, assim, é fantástica. E desde que eu velejei pela primeira vez o oceano, que eu fiz uma travessia oceânica, eu sabia que esse era meu tipo de velejada favorito. É o que me cativa mais, assim, é aquilo que me emociona mais. E cada vez que eu tô de novo, claro, é uma responsabilidade tremenda, assim, não vou dizer que eu não fico tenso, né, levando um barco, mas ainda assim é o que me desperta a maior paixão na vela, nesse esporte, nesse meio de vida, enfim. É estar no meio do oceano por dias e dias a fio, vendo essas vagas com período longo e vento constante. Velejar os Alísios é um sonho realmente. E com vocês, no Mais Você, o pinto e os ovos. É difícil, né? Maltratar assim, membros da família, mas faz parte da profissão. A gente tem que acabar com os futuros pintos para fazer um café da manhã dos deuses aqui. Você faz uma omelete sem quebrar os ovos, né, Cadu? Exatamente.
a dificuldade de... Eu vou parar de filmar. Eu vou parar de filmar, senão não vai dar certo isso aqui. Essa fera aí, ó, Cadu! Quem sabe faz ao vivo. Sextou? Sextou! Sexta-feira, não forget, vamos desfrutar de uma garrafinha de vinho. Compartilhar essa garrafa, celebrar 1000 milhas! Aê. Que é a maior navegada aqui dos nossos marujos e a nossa maior navegada em muito tempo. E a gente tem hominídeos coloridos pra comemorar com a gente. 1000 milhas direto, né? Porque eles já estão completando as 2000 milhas. Sim, 1000 milhas numa tacada só. Sextou, 1000 milhas! Muito bem, vou fazer um comentário de bêbada. Mas que vontade tava de tomar uma. Agora deve ser 1 da manhã, mais ou menos. Eu e a Elisa estamos aqui no turno da noite, chovendo. Ai, alguns pirajás. E já tá todo mundo cansado, porque ninguém consegue dormir, que é uma barulheira do barco, que agora a gente tá, o vento tá bem de popa, e não tá muito forte, então a gente tá num balanço pra lá e pra cá, e bate coisa dentro dos armários, e sacode tudo, e aí o vento para e as velas batem. Então o pessoal tá meio abalado, ninguém tá conseguindo dormir. Tem tido vários pirajás, hoje tá bem escuro, tem umas nuvens pretas, não dá pra ver, mas tem umas nuvens escuras e aí vem um ventinho, é bom até porque dá uma aumentada no vento, já que o vento não tá muito forte hoje. E aí a gente navega um pouco melhor, mas aí passa e já volta a ficar meio João Bobo. O pessoal nos provocou, né, gente? Chamaram a gente de calmaria e pouca brisa, nem lembro mais. E aí a gente se revoltou um pouquinho. E as nossas noites agora têm sido Dark Story. Dark Story. Então, pirajá, ventos, chuva, uma beleza, uma delícia. Além de mim e da Georgia, completavam a tripulação nossa amiga de longa data Elisa e o casal Cadu e Rafa. Todos inexperientes quanto à navegação oceânica. Eles compensaram sua inexperiência com atenção redobrada, com entusiasmo, cooperação e muito bom humor. Eu tô com vontade de cantar música brega, assim, eu tô no pique ainda. Tô desde as 6 da manhã aqui, tô na fase assim, ó, A fase de alucinação do sono já. Exatamente, e falou assim, vai peixinho voador, e com vocês, tá? A privação do sono faz isso. Pois é. Música brega, vai. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? O quê? Sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só com vocês. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Ai, linda você. Depois não quer pirajá, né? Cantando essas músicas. Ficou muito bom. Ao longo dos primeiros dias, me ocupei de passar algumas instruções básicas de como reagir nas diversas situações que poderíamos enfrentar, como temporais, velas batendo, falha de piloto automático, etc. Enfim, foram poucos dias até que eu pudesse tirar a tripulação da minha lista de preocupações. Bom dia, 7º dia de navegada. Como todas as manhãs, eu e Cadu aqui no comando, cuidando do barco, e para essa viagem eu tenho me dedicado um pouco mais a um diário de bordo mais elaborado. Então vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho feito, o que eu tenho anotado no nosso diário de bordo. Eu entro a latitude, a longitude, a hora da entrada, condição do vento, condição do mar, a velocidade que a gente vem desempenhando, pressão atmosférica e temperatura da água.
E aqui eu faço um breve relato das condições climáticas ali e de como é que tá aquele dia. E eu tenho feito isso 2 vezes por dia. Normalmente perto das 6 da manhã, que eu me atrasei, e às 6 da tarde. E nessa página aqui eu faço um relato um pouco mais discorrendo, né, sobre os acontecimentos e tal, como que foi, o que aconteceu de mais extraordinário. Todas as manhãs, quando a gente acorda, a gente vê um monte de peixe voador em cima do deck. Já encontramos 2 lulas também em cima, se suicidam, tadinhos, se jogam pra cima do barco. E agora eu acabei de acordar, aí fui lavar o rosto. Olha o que eu encontro no banheiro. Se suicidou por dentro do nosso banheiro. Eu acho que eu vi a hora que ele entrou. Sério? Tanto tentaram que conseguiram. Ah, eu vi um bagulho entrando em cima, debatendo. Pobrezinho, olha que bonitão. Oi, tudo bem? Eu vim navegar com vocês. Me levem até a Polinésia. Desde ontem de manhã as coisas não estão as mais fáceis. O vento girou mais para leste, né? E o que nos coloca numa obrigação de velejar quase de popa rasa, com uma alheta bem virado a popa assim, e fraco, vento fraco, menos de 13 nós e tal, que fica bem difícil, né? Porque uma vez que a gente ganha velocidade, a gente ganha corrente, o vento aparente fica lá embaixo. Então a gente aceitou isso, não tem muito o que fazer, né? A gente está navegando praticamente de popa, de alheta, com o Paul Spinnaker na Genoa. O que a Genoa fica batendo por causa do vento fraco, o que é um saco, e o barco fica balançando bastante, então isso vai cansando o pessoal. Durante o dia todo mundo fica aqui fora, não fica tão ruim, mas para dormir faz bastante barulho lá dentro e joga para os 2 lados. Então eu e o Cadu nessa manhã aí, explorando a alternativa, a gente decidiu colocar nossa trinqueta armada com o Paul Spinnaker de bambu, que a gente coletou lá em Isabela, e ficou interessante, deu certo, só que segue o vento fraco, né? Então a gente está aqui navegando a 5 nós, vento aparente de 8, exatamente na popa, mas a gente fez para experimentar mesmo. A previsão é que o vento hoje torne a girar um pouco mais para sul, e a gente consiga seguir no nosso arranjo que a gente vinha de Genoa e Mestra, e que estava funcionando super bem. Então, mas enquanto isso não acontece, a gente decidiu fazer esse experimento e funciona. Eu acho que é possível. Se o vento tivesse uns 4 nós mais fortinhos aí, ia até que ficar bem legal. Vou mostrar pra vocês. Vamos aqui a nossa trinqueta. Também tá com o pauzinho aqui. Vamos style. De qualquer maneira foi um bom exercício, serviu para brincar e distrair um pouco, passar um tempo da manhã, né, e não ficar só se estressando com a vela. A gente decidiu explorar essas possibilidades, e caso venha a acontecer de a gente ter que meter uma popa rasa mesmo, com um vento um pouquinho mais forte, isso é uma possibilidade. Eu vou agora trimar as velas, jogar para um lado, jogar para o outro, ver o que acontece. A pescaria, mais do que obter alimento, é uma distração. Cada peixe fisgado é um evento. E depois vem o processo de limpar e cozinhar o peixe da melhor forma possível e honrar o animal. Olhando para trás, me alegra ver o quanto aprendi com os entusiastas que encontrei no caminho. Saindo de Floripa, foi somente na Bahia que fisgamos um peixe. E hoje, ao navegar, eu já conto com um ou outro peixe para engordar a despensa. Nessa navegada, foram 6 belos peixes fisgados. Poderiam ser mais, mas enquanto tinha peixe no freezer, o esforço de pesca era interrompido. Guardava em meus pensamentos a fragilidade de nosso plano. A cada dia vencido, uma oração e agradecimento. Obrigado, piloto automático. Obrigado, velas de estaiamento. Obrigado, leme e casco. Cada manhã me enchia de alegria ao ver um mar tranquilo e uma brisa forte o suficiente para nos levar adiante na velocidade planejada. As previsões meteorológicas que vinham de terra indicavam que assim seriam por dias a fio. Aliás, ter alguém em terra olhando as previsões foi um alento. Diminuía a sensação de isolamento, tranquilizava e elevava o moral. Chega um ponto da travessia em que os dias parecem se repetir. Mesmos horários, mesmos rituais, mesmas ações a serem tomadas. Cabe aí, então, à tripulação adicionar um tempero para quebrar a monotonia.
Celebramos as primeiras 1000 milhas, a metade do caminho, as 1000 milhas faltantes, aniversário da Rafa. Jogamos carta e todas as segunda-feiras tomávamos um requintado chá da tarde no melhor estilo inglês. Golfinhos e eventos meteorológicos e astronômicos também contribuíam para a quebra da rotina. Todas as tardes as meninas se reúnem para ficar aqui no cockpit. Era ruim seu celular. Mas vocês estão olhando o barco ou só o celular? É que a regulagem tá perfeita, né? Então tá Quando tranquilo. as meninas se juntam, né, fica tudo que for perfeitinho, a gente não precisa se preocupar com nada. Eu tenho que admitir que isso é verdade. Champanhe sailing. Champanhe sailing. Ah, bem pertinho, Gê. Agora falta pouco. Quantos? 680 milhas. 680 já virou pouco perto de tudo isso. 4.000 desde Panama City até Marquesas. 850 até Galápagos. Depois 3.000. Do ponto de vista técnico, a navegada foi bastante exigente. Por se tratar de uma rota praticamente sobre o corredor dos ventos alísios, eu sinceramente esperava mais vento. Não que este tenha faltado, mas o ponto crucial era não ganhar latitude muito cedo e assim se manter sobre as correntes oceânicas favoráveis mais fortes. Para isso, no entanto, era preciso navegar com o vento na alheta. E fazer isso com menos de 12 nós faz o barco balançar nas ondas e as velas bater, o que pode se tornar um grande incômodo com o passar do tempo. Então, se trabalhou em um acordo entre rumar alguns graus a mais a sul e orçar o barco para ganhar um ângulo de velejo melhor nos momentos de vento fraco, e arribar um pouco mais e navegar quase que oeste puro quando o vento aumentava. Essa navegada aqui a gente sabia que a gente podia esperar muito o vento de alheta e popa, né? E uma das dificuldades que a gente tinha era armar bem a genoa, já que a gente não tem um Ginnaker para aproveitar esse vento. E mesmo com o carrinho do trilho aqui mais avante, ainda não chegava no ponto que a gente queria. E aí uma das soluções que a gente viu foi usar um barber haul. O Cadu foi olhar no livro do Dedecan e ele sugeria o uso disso, chama barber haul. E nada mais é, a adaptação que a gente fez foi colocar um moitão na borda falsa com uma manilha. Assim a gente consegue jogar a ponta da nossa genoa mais para fora, né? E fazer dela o mais balão possível, assim. E desde que a gente descobriu isso foi bom, a gente consegue ganhar alguns graus para arribar, que essa tem sido a nossa luta, né? A gente quer se manter um pouco arribado, não perder a altura aqui muito cedo para chegar na Polinésia. E essa aí está sendo uma das armas, se mostrou legal. Hoje o vento girou um pouco mais, enfraqueceu, então a gente botou o Cloud-Speed para tentar estabilizar mais a vela. E assim a gente vai, né? A tendência agora é os ventos se enfraquecerem e a gente vai ficando mais e mais criativo. E é isso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, tá fazendo isso certo, tá fazendo isso errado. Mas cada barco é um barco, vai ter os seus pontos e tal, então vale também criar e tendo conceitos gerais assim e linhas do que se pode fazer, dá para inventar muita coisa, passar escotas aqui contra escotas para favorecer uma armação melhor, né? Agora nós estamos com essa e às vezes ela funciona por 2 dias, daqui a pouco já não funciona mais. Tem armação que funciona sem onda, armação que funciona com onda, com vento um pouquinho mais eletado, mais de popa, mais forte ou mais fraco. E tem que ficar jogando com tudo. O psicológico começa a cansar, o corpo também, né? A gente brinca que a gente não dorme, a gente cochila só. Mas é isso, cuidar da cabeça, acho que é uma maratona, a gente sabia disso, ver o pôr do sol, você viu o pôr do sol, o pôr da lua, e é isso é incrível, né? Acho que é inesquecível, inesquecível. Tá lá, tomar uma surra que Deus livre. Não, eu ouvia e bati, gente do céu, e a chuva. Gente do céu, não vai acabar nunca essa chuva. Não acabava nunca a chuva. A gente descobriu 10 pés. Tava grande. Nossa. Tava grande. Ele ficou preocupado porque tava começando a entrar muito de lado. Aí ficou tentei arribar o máximo que dava. Aí ele parou ali em 261. Aí
chegou a equilíbrio entre a vela e a onda bater. E aí ele foi melhorando, agora tá melhor. A gente não viu, né? Era de noite, eu fui dormir antes de ter esse desprazer. Sim, foram muitos pirajás. Na hora que eu fui finalmente deitar, o barco deu uma super adenada, eu caí da cama. Bati na parede, nossa, me bati toda, com o ombro, com a cabeça na parede. Tadinha. Sim. Levantou aqui, botou a cabeça pra fora toda... Ai, caí da cama. Pô, achei que eu não ia cair, nenhuma noite, mas ontem foi o extremo. Tava dormindo me segurando com um braço assim no colchão, mas não deu quando tu dá aquela relaxada que tu dorme, né? E teve essa denada que foi forte, mas teve uma que estava aqui no cockpit ainda, que eu acho que foi mais forte ainda. Foi pior. Essa foi aqui caiu tudo. Até a câmera voou ali de cima, ainda bem que não Sério? estragou. Quebrou mais uma vasilha. Ah, é. Ah, é? Mais uma baixa. Essa mexeu com o meu coração, que era vasilha da pipoca. Era verde. Cara, é mais Aquela super flexível. flexível, não sei como é que quebrou. Sério? Perdas essa noite, perda material, já estamos em 2 tigelas, uma pequena, uma grande. Mas eu acho que a gente consegue dar um jeito de chegar até lá sem ela. Em uma das noites, faltando 15 minutos para o fim do meu turno, uma maciça parede d'água nos cercou, despejando ventos fortes e muita água, levantando grandes ondas. Foram os 45 minutos mais tensos da travessia. Tripulação inteira mobilizada, as meninas de prontidão na cabine nos auxiliando como possível, e eu e Cadu lidando com as velas e o leme. Tínhamos a genoa no primeiro riso e a mestra no segundo. Na primeira folga do vento, conseguimos enrolar um pouco mais a genoa, ligamos o motor e arribamos bastante o barco. Quase que de vento em popa, fomos sendo empurrados com força e surfando grandes ondas em alta velocidade. Num cenário destes, é preciso entender a lógica do pirajá. O vento gira para todos os lados, mas essa enorme nuvem está se deslocando para algum lugar. No meio do aguaceiro, é preciso prever qual a melhor alternativa para ficar o menor tempo possível dentro do turbilhão e ajustar as velas, de modo a não riscar a embarcação e o equipamento. 12º dia, ou 11º, ou 13º. Já tô começando a me perder no tempo, na verdade. Não tô bem certa, acho que hoje é o 13º dia de travessia. E começando a cansar, né? Demora pra chegar. O físico começa a cansar, o sono, vontade de chegar. Agora eu bati meu recorde de tempo no mar. Tinha sido outra travessia até então, do Brasil para Barbados. Tinham sido 11 dias e pouco. Então agora já passei desses 11 dias. Vai ser bem mais, na verdade, né? Mas... E aí a gente já começa a ficar perdido. Os dias da semana também já não interessam muito mais. Já não sei mais muito que dia da semana é também. As horas a gente não esquece por causa dos turnos, né? A gente tem que estar ligado. Os malditos turnos da noite. Isso é o que cansa mais. Ai, quando chega 9 horas, aquela hora de eu sair pro meu turno da noite, ai, me dá aquela agonia, eu só quero ficar dormindo, por favor, me deixem ficar dormindo. Mas não, tem que ir. E ainda tem mais várias noites. Força. E aí meu turno é das 9 às 2 da manhã. Mas tá tudo bem. Estamos todos bem ainda, de bom humor, moral em alta. Mas essa travessia longa, hein? 12 dias não parece tanta coisa, mas nossa, é bastante tempo já. Só de pensar que tem mais pelo menos uma semana pela frente aí. Mas agora já passamos da metade, pelo menos, né? É menos tempo do que a gente já navegou. Ai, a gente vai aguentar. Depois dessa, não sei se terá uma outra travessia tão longa novamente. Então também curtir os minutos aqui, porque isso que a gente tá fazendo não é pouca coisa. Pelo menos pra mim, jamais imaginei ter coragem de fazer algo assim, não é pouca coisa não. 20 dias no meio do maior oceano do mundo. É uma grande aventura.
Mas eu já tô imaginando a hora que a gente chegar, porque eu tenho na minha visualização agora, minha mentalização, assim, que eu vejo é nós chegando, nós ancorando nas Marquesas, vontade de caminhar, quero descer na praia e caminhar, ficar caminhando em círculos, dando voltas, correr, pular, porque aqui o espaço é limitado, né? Chega uma hora que sente falta de poder caminhar, se mexer com mais espaço. A tripulação tá de parabéns aí, todo mundo guerreiro até agora. Vamos lá, não dá pra deixar a peteca cair. Vamos cortar os maletes. Vamos ver o que vai sair. Tanto quanto arriscado, tesoura nesse balanço. Caraca. Não fica bom, a culpa é do balanço. Vou arrumar, ainda não tô pronto. Tirei bastante. Você tá rindo? Desculpa. Tá muito ruim, Elisa. Não, tô de massa. Não tá pronto. Eu não sei se é cochilo pro... Elisa, tu quer dar um jeito nisso? Não, calma, não, eu não. Calma. Pera aí, agora... Não, tá legal. Eu tô sorrindo. Isso é porque tu zoou meu risoto. Se eu lhes disser que não estive apreensivo, estarei mentindo. Mas no geral, grande parte da travessia estive em excelente estado de ânimo, aproveitando o conselho antes mencionado de curtir intensamente. À medida que baixavam as milhas restantes, uma certa saudade antecipada surgia em meu coração, e a tranquilidade crescia. Com menos de 500 milhas, sabia que muitas das falhas que poderiam ocorrer seriam mais facilmente enfrentadas. Por um lado, havia certa pressa de chegar e sair enquanto estava ganhando. Por outro, queria viver um pouco mais daquela doce e inesquecível aventura. O futebol ensina que o jogo não acaba enquanto o juiz não apita, e com a mesma seriedade levamos o barco nas milhas finais. Mas foi impossível conter as lágrimas ao ver o contorno da ilha de Fato Riva se descortinando num amanhecer de maio. Eu havia sonhado com isso mais vezes do que posso contar. O trabalho, a dedicação, a abnegação por um propósito, a distância da família e dos amigos, tudo estava se pagando ali. Tínhamos a convicção de que todos os nossos queridos estavam de longe também vibrando com essa conquista. À base de muito empenho, dobrávamos o maior oceano do planeta em pouco mais de 19 dias. Faltavam 30 milhas para ancorar, tirar o grito da garganta e descansar. À medida em que aproximávamos a ilha, sua beleza se apresentava em cada novo contorno visível. O sol se levantava num dourado único, e o som da carretilha disparando ao fisgar um belo atum soou como um presente de Netuno, como se estivesse dizendo: parabéns, marotos, vocês conseguiram e fizeram por merecer. Ao montar a ponta norte de Fato Riva, ainda não era possível enxergar nossa ancoragem. Na literatura náutica, Hanayapa é frequentemente descrita como uma das mais belas ancoragens do planeta, e era impossível manter as expectativas baixas. Navegamos mais um pouco, e então, entre dois paredões de rocha, se erguiam torres de pedra que emolduravam um vale, com todos os tons de verde, uma baía de águas calmas e azuis e um pequeno porto ao fundo. Alguns minutos depois, coube a mim mais uma vez dar a ordem de descer âncora, engatar marcha ré, sentir o barco em ar, olhar orgulhoso para minha tripulação e dizer em voz alta: Bem-vindo a Fato Riva, Polinésia Francesa! A Polinésia é nossa! A Polinésia é nossa! A Polinésia é nossa! Nada disso seria possível sem vocês, que acompanham a nossa jornada, que assistem nossos vídeos e que, mais que tudo, que apoiam essa aventura. Sem vocês, que curtem, que deixam seus comentários e que vibram e choram com a gente. Nosso muito obrigada por fazerem parte dessa história. Para seguir navegando com a gente e acompanhando nossas aventuras, agora pelas águas do Pacífico Sul,
Se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo a bordo!